Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler alguns poucos versos dos 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, também os últimos versos, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, também os últimos versos. Verso 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, também os últimos versos. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, o último capítulo da epístola, também os últimos versos. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Pai, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para o entendimento da Tua palavra. Nós carecemos, Senhor, que da Tua parte sejam abertos os olhos do nosso coração, para que possamos ver hoje um pouco mais, através da Tua palavra, da Tua beleza, da Tua formosura, da Tua graça, da Tua glória. Nós desejamos que o Senhor abra nossos olhos, que o Teu Espírito possa capturar o nosso espírito, a nossa mente, nessa noite, e plantar em nós Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então enfocado essas verdades a respeito do último grande fundamento da nossa confissão, a volta do Senhor. Que gloriosa verdade! Quanto impacto ela deve estar gerando em nossas vidas. Um outro texto que, se o Senhor permitir, numa ocasião futura, vamos compartilhar, 1 João 3. João diz na sua epístola que aquele que tem no Senhor Jesus esta expectativa de vê-lo como Ele é, de estar com Ele, seguros de que a sua ressurreição garantiu-nos a nossa, a sua ressurreição assegurou-nos que Ele nos levará até ao termo final da plenitude da nossa salvação. João diz que aqueles que têm nele esta esperança, a si mesmo se purificam. Irmãos, falar sobre a volta do Senhor pode ser só uma teoria, para mim que fala, e pode ser para você que ouve só um ensino. A sua vida mostrará se você realmente tem sofrido o impacto do Evangelho, porque a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João diz na sua primeira epístola. A graça do Senhor, ela gera efeitos em nosso coração. A graça de Deus gera resposta em nosso coração. Sempre a graça de Deus inicia tudo, permeia tudo e consuma tudo. Mas de uma forma inexplicavelmente maravilhosa, essa graça passa por nós, de tal forma que nós podemos, de alguma maneira, responder sim a ela ou não a ela. E podemos torná-la vã em nossas vidas, como o apóstolo Paulo diz em uma das suas epístolas, que ele não tornou vã a graça de Deus. Então, que necessidade há de sermos sérios para o bem-estar de nossas próprias almas, se realmente o Evangelho tem produzido impacto transformador em nossas vidas? Ou se nós continuamos agindo do mesmo modo, falando do mesmo modo, convivendo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares e, quem sabe, apaziguando ou tentando apaziguar a nossa consciência ouvindo a palavra de Deus. Isso é um dano para as nossas próprias almas. Então, quando nós tocamos nesse assunto, a vinda, a volta do Senhor, já disse na reunião anterior, que o grande desejo do meu coração não é explorar alguns assuntos que também são importantes e estão ligados à vinda do Senhor, como, por exemplo, o arrebatamento dos santos. Está aqui no capítulo 4, um dos textos que fala sobre arrebatamento. Nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Comentei levemente na reunião anterior. Mas, irmão, o foco do meu coração neste assunto, para esta sequência de estudos, não está nessas verdades ligadas à volta do Senhor, mas está no espírito da noiva, que é a igreja, com relação à volta do Senhor. Qual é o espírito da noiva? Quais fatores determinam essa nossa expectativa? Quais fatores são capazes de nos levar a julgar essa nossa expectativa? Então eu penso que isso é extremamente necessário para as nossas almas. Nós podemos saber tudo sobre a volta do Senhor, mas ainda assim as nossas almas estarem vivendo de forma tão desavisada, tão descomprometida. O Senhor exortou em Lucas seus discípulos. Ele diz assim, no Evangelho de Lucas, cuidado por vós mesmos
para que os vossos corações não sejam sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E aquele dia não venha repentinamente e vos apanhe como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Então, irmão, a volta do Senhor, ela é uma verdade que realmente precisa consumir os nossos corações. Ela tem poder, como palavra de Deus nela mesma, em gerar impacto em nossas vidas, por ser parte da revelação clara da palavra do Senhor e até mesmo um dos alicerces da nossa confissão de fé. Quando nós elaboramos, quando nós proclamamos a nossa confissão de fé, essa é uma verdade que de modo nenhum pode ficar de fora. Paulo chega a dizer aos Coríntios que se a nossa esperança em Cristo se limitar a apenas esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Forte o texto, porque quanto nós podemos viver do nosso Cristo nessa vida, não é? A paz de Cristo, que maravilha, nós a temos. O descanso de Cristo, que graça, nós o temos. A comunhão com Cristo, a vitória de Cristo em nossas vidas, a libertação, não somos escravos, nem do pecado, nem do mundo, nem da carne, nem do diabo, nem de nada, nem dos outros. Nós somos livres em Cristo Jesus. Quanta bênção! Mas, irmãos, Paulo junta isso tudo e diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais miseráveis. Porque ainda que possamos experimentar essas coisas com tanta realidade, ainda são tão pequenas, diante do que significará aquele dia. Quando João descreve, ele diz assim que o nosso Senhor mesmo, Deus mesmo, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas isso é para os santos, é para aqueles que pertencem a Ele. É para aqueles que caminharam uma jornada com Ele. É para aqueles que tiveram resultado nas suas vidas da graça. É para aqueles que amaram o Senhor até o fim. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus estenderá o seu tabernáculo sobre aqueles que Ele redimiu em Cristo Jesus. Então João viu e ouviu isso e registra lá em Apocalipse, capítulo 21, de uma forma tão linda. Capítulo 20, ele diz que naquele momento, aquela voz então que ele registrou ali seria ouvida. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Comunhão plena. Então, irmãos, João, Paulo, Pedro, todos eles, com muita clareza falaram sobre essa volta. Porque, como eu disse aos irmãos, não é uma verdade pregada por um apóstolo e nem é uma verdade oculta no Novo Testamento, que precisamos vasculhar bastante para encontrar, mas é uma verdade clara em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O próprio Senhor Jesus, na sua primeira vinda, falou tanto da sua segunda vinda. Não é? Ele falou, o Filho do Homem há de vir com os anjos do céu. E ele próprio está falando, o Filho do Homem é ele. Ele está se referindo à segunda vinda, enquanto ele estava na primeira. O Filho do Homem há de vir com os anjos do céu. E assim como um relâmpago que sai do ocidente se mostra no oriente, todo olho verá. Ele próprio falou muitas vezes sobre a sua vinda. Ele falou que esse dia ninguém sabia, nem os anjos, nem ele mesmo, senão somente o Pai. Ele pregou todo um sermão em Mateus capítulo 24, que se refere a esses dias, o que devia acontecer, qual devia ser o coração do povo na expectativa desse dia. Ele falou, assim como as figueiras começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão, assim quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que a vinda do Filho do Homem está próxima, está às portas. Irmão, nós já estamos vivendo dias de consumação. A restauração do povo de Israel como nação, o Estado israelense, 1948, voltando à sua terra com a sua bandeira, a sua independência política, o seu reconhecimento como nação, foi um marco dentro das profecias com relação à segunda vinda do Senhor. Aquele povo da aliança natural, literal de Deus, aliança terrena de Deus, Israel, já está na sua terra. A partir disso, então, nós estamos vivendo os últimos minutos do relógio de Deus.
Já se passaram mais ou menos quase 50 anos, ou pouco mais de 50 anos, desde que esse povo voltou ao seu estado. E nós temos visto então a partir daí quantos dos sinais da vinda do Senhor rapidamente têm se cumprido, têm se acelerado, em todos os aspectos. No aspecto da natureza em si, a manifestação da natureza em si, da criação. Paulo diz que a criação gemeria e suportaria angústias até que o Senhor viesse. Até que os filhos de Deus fossem revelados na glória de Deus. E nós temos visto essa criação gemendo. Nós temos visto sinais econômicos. Nós temos visto sinais políticos. Nós temos visto sinais, vamos chamar de religiosos. A apostasia, a confusão religiosa. Irmãos, o Senhor está verdadeiramente às portas. Guarde o seu coração. Quando nós tocamos nesse assunto da vinda do Senhor, eu gostaria que você pedisse ao Senhor que desse a você a graça de tocar no espírito da vinda do Senhor. E não apenas nos fatos da vinda do Senhor, mas no espírito da vinda do Senhor, o espírito da noiva, aquela que anseia. Na reunião anterior eu falei a maioria do tempo sobre o livro de Cantares, aquela expectativa de Cantares, aquela expectativa que se consuma no capítulo 8, mas que é descrita no livro todo. Eu sou do meu amado é meu. Eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim. Meu amado tem em mim o seu contentamento. Vem depressa, amado meu. Aquele anelo do livro de Cantares, anelo de amor. Não é apenas conhecimento de fatos, mas é uma expectativa que vibra em nossos corações. Irmãos, quando Paulo começa a falar sobre a vinda do Senhor, se você puder estudar com calma, não é assunto para hoje, as 3 fases de 11 anos da vida de Paulo. Paulo viveu uma vida como convertido ao Senhor de 33 anos. 3 fases de 11 anos. Se vocês puderem estudar cada fase, você vai ver que da segunda parte em diante, o segundo período de 11 anos e também o terceiro, foi quando ele escreveu epístolas. No primeiro período ele não escreveu epístola nenhuma, os primeiros 11 anos. A partir daí ele começou suas viagens missionárias e escreveu suas cartas. Você vai ver que na sequência cronológica das epístolas, Paulo inicialmente fala sobre o dia de Cristo. O dia de Cristo. Como, por exemplo, em Filipenses. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas quando você vê ele escrever as últimas epístolas, de alguma forma Paulo se tornou tão familiarizado com aquele dia. Ele era tão íntimo daquele dia. Ele amava não só o Senhor, mas ele amava a sua vinda. Lembra que nós lemos esse texto na reunião anterior? Aos Coríntios ele diz, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Coríntios é das suas primeiras epístolas. Dos primeiros escritos de Paulo foram as epístolas aos Coríntios. Os últimos escritos, na verdade o último mesmo, foi 2 Timóteo. E é exatamente em 2 Timóteo que ele fala não só sobre o amor a Cristo, mas sobre o amor à sua vinda. Ele diz então lá no capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Veja que ele não fala mais no dia de Cristo. Quando você olha um dia de longe, você chama aquele dia de alguma coisa. Mas quando você vai se tornando tão íntimo daquele dia, então você chama aquele dia de esse dia, e não o dia de alguma coisa. Então Paulo, na medida que ele foi caminhando com o Senhor, ele chamava aquele dia do Senhor, aquele dia de Cristo, de aquele dia. O Senhor me dará naquele dia. Aquele dia cresceu aos seus olhos. Não era apenas um dia. O dia de Cristo, quando tudo ia se consumar, era aquele dia. Os irmãos veem a diferença? Aquele dia. Paulo, caminhando com o Senhor, ele não só amou o Senhor, mas ele amou a sua vinda. Porque ele sabia que muito do que o Senhor deveria então executar, realizar pelo poder da sua morte, da sua ressurreição, só se completaria naquele dia. Paulo sabia que só naquele dia é que a sua batalha poderia cessar. Quando então ele não precisaria mais lutar, não enfrentaria mais a luta da carne com o espírito, a luta contra o pecado, as lutas por fora, os temores por dentro, como ele diz. Mas naquele dia ele descansaria verdadeiramente, face a face com o Senhor. Prefiro partir e estar com Cristo, que para mim é incomparavelmente melhor. É o que Paulo foi aprendendo na sua jornada com o Senhor.
a amar aquele dia. Irmãos, não deve ser diferente conosco. Eu sei que o Senhor, Ele não é apenas muito para nós. Seria muito pouco dizer isso. O Senhor é tudo para nós. Mas ainda podendo confessar que o Senhor é tudo para nós, isso ainda é pequeno. Porque mesmo Ele sendo tudo para nós, nós ainda não estamos plenificados nele. Nós ainda estamos num antigozo. Nós ainda estamos com um penhor, nós não estamos com a joia. Nós estamos com um penhor. É garantia, é seguro, mas é penhor. Não é a própria joia, não é a própria coroa, não é a própria presença. 1 Coríntios 13, Paulo diz que mesmo que agora nós tenhamos conhecimento, profecia, é em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não é assim que ele diz? E Paulo chama toda essa fase, por mais maduros que possamos ser, Paulo chama essa fase, olhando pelo prisma da volta do Senhor, ele chama toda a nossa existência terrena de um período de infantilidade. Ele fala assim, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. Quando eu passei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí ele faz a comparação. Essa figura natural que ele usou, ele faz a comparação com a vinda do Senhor. Ele faz assim, ele diz assim, agora também, nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, nós vemos como que num espelho, não vemos ainda face a face, vemos obscuramente, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você vê, irmão, por mais íntimo que você possa ser do Senhor, por mais maduro que você possa ser nessa vida, comparado ao que o Senhor nos revelará, quando da sua vinda, isso é muito pequeno. Isso é infância espiritual. Porque naquele dia nós seremos semelhantes a Ele. Porque naquele dia nós havemos de vê-lo como Ele é. Porque naquele dia nós poderemos servi-lo sem nenhum tipo de pecado. Nem de luta contra a carne, nem contra o mundo. Porque nós estaremos em um amor pleno com Ele. Nós poderemos contemplá-lo, amá-lo e servi-lo, como o apóstolo João diz em Apocalipse. Então isso tudo comparado ao que podemos ter hoje, nós só podemos chamar o que temos hoje de infância, não é? Por mais maduro que possa ser. Então, irmão, queria que você pensasse sobre isso. Que o Senhor te dê um coração que almeja, que anela. Saiba que por mais de Cristo que você possa ter, é tão pequeno diante do que Ele tem para nós naquele dia, quando Ele consumar sua obra em nós. Não haverá mais batalha, não haverá mais lágrima, não haverá mais angústia, não haverá mais insatisfação. Agostinho diz que quanto mais nós nos satisfazemos nessa fonte que é Deus, mais sede nós temos da própria água que nos satisfaz. Esse é um dos paradoxos da vida cristã. Quanto mais você matar sua sede em Cristo, mais sede de Cristo você vai ter. Mas naquele dia essa sede vai terminar. Naquele dia nós estaremos plenamente saciados. Essa sede irá terminar, porque essa contemplação será face a face. Essa atração será direta, imediata. Então, irmãos, esses homens de Deus, não só os apóstolos bíblicos, como os apóstolos posteriores, os pais apostólicos e muitos outros irmãos e irmãs na história da igreja, viram isso com muita beleza e com muita clareza. Irmão Watchman Nee, um grande homem de Deus do século XX, ele foi influenciado por uma missionária inglesa chamada Margaret Barber, que foi à China, enviada então como missionária. E uma das verdades que aquela irmã, mais velha que ele, mais madura que ele, pôde ensinar aquele irmão jovem ainda no Senhor a experimentar, viver, desfrutar na sua vida, foi com relação à vinda do Senhor. Ela pôde ajudar aquele irmão de uma forma tão específica nesse assunto, porque ela era uma irmã que compreendia bem o espírito da vinda do Senhor. Diz a biografia que os dois andavam certo dia por uma calçada e a irmã Margaret Barber tocou no irmão Watchman Nee e disse assim: meu irmão, que bom seria se naquela esquina nós o encontrássemos. Essa irmã tinha uma expectativa imensa de estar com o Senhor. E baseado nessa influência e com o próprio trabalhar do Senhor nele mesmo, no irmão Nee, ele escreveu aquele hino tão maravilhoso, Desde Betânia. Um dos mais lindos hinos de toda a história da igreja, que enfoca exatamente a vinda do Senhor.
Ele diz naquele hino que vazios são os seus dias. Aquele irmão era tão cheio de Deus, tão cheio da palavra de Deus, um homem de Deus, tão maduro em Deus, tão experimentado. Ele dizia assim: vazios são os meus dias, pois aqui não está. Senhor, te peço, não demores a voltar. Mesmo na paz, me sinto tão sozinho. Por ti suspiro em meio do prazer. Jamais minha alma tem satisfação total, pois o teu rosto amado não consigo ver. Que maravilha, irmão. Que poesia. O Senhor tem nos chamado para tocarmos o espírito da sua vinda. Amarmos não somente a Ele, mas amarmos a sua vinda, porque quem ama a Ele ama a sua vinda. Então que o Senhor nos ajude no partilhar da sua palavra, a não ganharmos informação apenas, mas um espírito de noiva, um espírito de expectativa. Vem depressa, amado meu. Essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita exatamente com esse foco. Paulo passou em Tessalônica logo que ele entrou na Europa, da época, né? E ele teve um encargo de Deus, um entendimento espiritual, que ele deveria deslocar o curso da sua viagem e entrar na Macedônia, por uma direção de Deus. Atos capítulo 16. Então ele entra na Macedônia e prega em Filipos. E ele tem então ali uma experiência maravilhosa da conversão daquelas pessoas ali em Filipos. Lídia, aquela jovem possessa de um espírito maligno, e aquele carcereiro e a sua casa. Então aquela igreja em Filipos é estabelecida. A partir dali, Paulo parte para Tessalônica. E quando ele entra em Tessalônica, ele fica com os irmãos apenas 3 semanas. Exatamente 21 dias. Nessas 3 semanas ele prega o evangelho aos sábados na sinagoga dos judeus. E certamente em outros períodos particulares. Mas, irmãos, embora a passagem de Paulo por Tessalônica tenha sido tão curta, 3 semanas, quando ele escreve essa carta a eles, já que ele saiu dali por causa de uma perseguição que se levantou contra ele, ele se hospedou na casa de um irmão, um judeu inicialmente, depois convertido ao Senhor, chamado Jason, e Paulo foi perseguido ali em Tessalônica. Levantou-se um alvoroço contra ele, e ele foi escondido ali pelos irmãos, para que ele não fosse capturado. E então, à noite, ele saiu de Tessalônica, ajudado pelos irmãos, e foi para Bereia. 3 semanas. A palavra poderosa de Deus convertendo almas a Cristo. E, ao mesmo tempo, o alvoroço criado pela presença de Paulo e pelo evangelho que Paulo pregava. O poder do evangelho que Paulo pregava, que anunciava Cristo com tanta vitalidade. Então, ele saiu dali, depois de 3 semanas, partiu para Bereia e logo ele escreve a carta aos Tessalonicenses. E se você ler essa carta tão curta e tão linda, você vai ver que Paulo escreveu por causa de uma preocupação só. Era com relação àqueles recém-nascidos na fé, aqueles que creram no Senhor, por causa da possível situação deles terem a sua fé afligida por causa do que aconteceu a Paulo como homem de Deus. Então ele escreve aquela carta para descansar o coração dos irmãos. E no capítulo 3, ele diz a eles que essa era exatamente uma das marcas de que o evangelho que ele tinha pregado a eles era genuíno. O evangelho daquele tempo era diferente do de hoje. Naquele tempo, perseguição era considerada marca de genuinidade. Hoje, irmão, a igreja não tem sido perseguida. Porque a igreja, de modo geral, está mundanizada. Ela não é diferente do mundo. Não há por que perseguir iguais. Então a igreja tem sido tratada de uma forma tão amigável pelo mundo, porque ela tem se parecido muito com o mundo. Mas eu creio que o Senhor tem, pela sua bondade, restaurado o seu povo, aqueles que o amam, que o querem, que o buscam, nesse dia, nesses dias do fim. E Paulo, então, quando escreve essa carta com essa preocupação, fortalecendo a fé dos irmãos, dizendo que isso era exatamente assim, veja no capítulo 3, por exemplo, capítulo 3 de Tessalonicenses, ele envia essa carta pelas mãos de Timóteo, né? E olha o que ele escreve no capítulo 3, veja o verso 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo,
servo de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Se você quiser saber quais são estas tribulações, leia Atos 17. Você vai ver o que Paulo passou ali em Tessalônica. Então, olha a preocupação desse irmão por causa daqueles bebês em Cristo, gerados lá em Tessalônica. Olha o coração de Paulo. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isto o quê? Pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Que tremendo homem de Deus esse Paulo, né? Que coração, irmãos, para com aqueles tessalonicenses. Agora, eu não quero enfocar a epístola toda. Eu quero passar rapidamente, hoje, se não pudermos todo o assunto, vamos continuar na próxima reunião. O que Paulo queria, em primeiro lugar, falar para esses tessalonicenses? Vamos procurar fazer esse contraste. Veja que no capítulo 3, eu acabei de ler, ele reforça a questão das tribulações. Veja que ele diz assim: nós, referindo a eles, os servos, ministros de Deus, apóstolos e cooperadores do Evangelho, nós estamos designados para isso. É como se ele dissesse falando: olha, sofrimento é normal. Não há nada de errado em sofrer para um cristão. Então, quando ele escreve essa epístola mostrando isso para eles, ele faz um contraste agora muito rico. Ele vai dizer que esse sofrimento para ele, na visão dele, Paulo, é o que fica claro nessa epístola, era tão pequeno diante do que ele via em Cristo, da expectativa daquele dia, do significado daquele dia. Então, irmão, ele faz uma coisa muito interessante nesse capítulo, pelo Espírito Santo. São 5 capítulos. Você observou? Os últimos versículos de cada capítulo tocam na vinda do Senhor. Exatamente os últimos de cada capítulo. É uma montagem muito interessante. É lógico que na carta que Paulo escreveu não há divisão em capítulos, né? Ele escreveu um texto só, por inteiro. Mas na divisão que nós temos na Bíblia, nossa Bíblia para efeito didático, cada capítulo que conclui parágrafos do pensamento de Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, quando esses parágrafos são concluídos, ele conclui todos eles com a menção da vinda do Senhor. Então, eu queria que nós fôssemos aqui, devagarzinho, um pouco em cada um dos capítulos. Veja no capítulo 1 o que Paulo diz. Cada uma das menções sobre a vinda do Senhor, ela é rica na questão do espírito da vinda do Senhor. Você vai observar que não são capítulos plenos de fatos a respeito da vinda. Observe isso imediatamente. Veja que Paulo não está tão preocupado em falar sobre fatos da vinda, mas nessa epístola ele se preocupa em falar do espírito da vinda, como o coração da noiva deve estar, qual o significado da vinda para Paulo, para as igrejas, para Paulo como cooperador do Senhor com relação às igrejas, o que Paulo era para as igrejas, o que as igrejas eram para Paulo. Então os irmãos vão ver que essa carta toda ela é permeada, não por fatos da vinda do Senhor, é claro que contém fatos, mas esse é um segundo plano. O primeiro plano foca o espírito da vinda do Senhor. Então veja, por exemplo, o final do capítulo 1, texto que nós já lemos. Porque de vós repercutiu, uma palavra interessante, forte. No original, no grego, essa palavra fala de um tambor que emite um som estridente. Um tambor que pode ser ouvido a quilômetros. Irmão, Paulo passa por uma igreja e fica lá pregando o evangelho. Não havia igreja ali. Ele passa por lá, prega o evangelho, a igreja nasce, pessoas são geradas de novo pelo Espírito Santo, recebem o evangelho, creem no Senhor. 3 semanas, e Paulo escreve essa carta para eles, dizendo que o testemunho deles era tão vigoroso, era tão firme, era tão influente, que repercutiu não só na Macedônia, que era a região, a província romana onde Tessalônica estava, mas repercutiu até mesmo em outra província, chamada Acaia, onde ficavam, por exemplo, os coríntios. Corinto era da Acaia.
Então Paulo diz que, versículo 8, de vós repercutiu, se fala de um tambor que toca alto, um som estridente, repercutiu a palavra do Senhor de vós, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte. Agora no versículo 9, irmãos, ele vai falar quais eram as marcas. Eu expliquei um pouco do verso 8, para vocês poderem entender o 9. Paulo vai dizer quais são as marcas que trouxeram essa repercussão tão estridente a partir dos Tessalonicenses. Olha lá, versículo 9. Ele fala no versículo 8 que ele não tinha necessidade nem mesmo de acrescentar coisa alguma. Imagine o vigor da vida cristã desses irmãos. Ele diz, não tem necessidade de acrescentar coisa alguma a vós. Agora no verso 9 ele fala assim, pois eles mesmos, essas pessoas foram influenciadas pelos Tessalonicenses, que ouviram deles, né? No tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. 3 semanas só. 3 semanas. Agora olha o que aconteceu. Eu queria que vocês vissem 3 marcas muito claras. Primeira, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Primeira marca, deixando os ídolos. Irmãos, de alguma maneira a pregação de Paulo, o evangelho alcançou aqueles corações de uma forma tão vívida, que eles puderam colocar de lado tudo o que até então eles eram devotados. Aquilo que era o foco da vida deles. Quem sabe não eram apenas ídolos literais, né? Porque ídolos não são só literais. Ídolos também são espirituais. Então Paulo diz que eles deixaram os ídolos. Primeira marca. O primeiro efeito do genuíno evangelho nas nossas vidas. Você vê Cristo, você deixa os ídolos. Você pode saber que o seu coração ainda tem apego a certas coisas. Sim, isso é verdade. Mas aquele foco do seu coração está em Cristo. E a partir desse foco, você tem luz, graça, poder para lidar com todas as outras distrações, com todos os outros ídolos. Então Paulo chamou essa conversão, né, de deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Primeira marca. A segunda marca ele diz, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa é outra marca, irmãos, daqueles que realmente foram convertidos ao Senhor, serviço. Essa é uma marca importante para nós testarmos a nossa fé. Será que o Evangelho te alcançou? Uma das marcas é o serviço. Você serve a Deus. Servir tem a mesma raiz de adorar. Você adora a Deus. Ele hoje é singular na sua vida. Você serve aos irmãos. Você tem um coração de servo com relação aos irmãos. Servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a segunda marca. Agora veja o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho. Os irmãos estão vendo a ligação entre uma e outra? Primeira marca, deixar os ídolos. Se converteram. Segunda marca, serviam o Deus vivo e verdadeiro. Terceira marca, aguardavam. Que coisa linda, irmão. O espírito de expectativa é um marco daqueles que conhecem bem a Cristo, que conheceram a Cristo adequadamente, que receberam o genuíno evangelho. Como eu falei na reunião anterior, você pode receber um meio evangelho. Você pode receber um evangelho que prega Deus como o abençoador da sua vida presente. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele vai além disso, muito além. O verdadeiro evangelho é permeado de um espírito de expectativa. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que coisa importante, né? Irmãos, vejam numa definição de fé tanto conteúdo. Olha no 2º capítulo, Paulo vai nos ajudar um pouquinho mais com relação ao espírito da vinda do Senhor. 2º capítulo. Lá no final, os versículos que nós lemos são sempre os últimos versículos de cada capítulo. Capítulo 2, Paulo diz assim: quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. É claro que, literalmente, em primeiro lugar, esse texto está dizendo que os esforços
daqueles que servem ao Senhor na edificação de outras vidas, aqui no caso os esforços missionários, apostólicos, eles serão especificamente recompensados e galardoados pelo Senhor. Paulo chamou aqueles tessalonicenses de sua alegria, de sua coroa. Veja a palavra coroa. Fala de recompensa, de herança. Agora, é claro que, em princípio, isso é verdadeiro para todos nós, porque todos nós somos servos do Senhor e uns dos outros. Irmão, então há mais uma verdade agora aderida aqui, na questão da vinda do Senhor. No capítulo 1, deixando os ídolos, servindo a Deus e aguardando dos céus o seu Filho, que nos salva, nos livra da ira vindoura. Isso é uma verdade maravilhosa. Agora, no capítulo 2, há mais uma verdade agregada ao Espírito da vinda do Senhor. Nós precisamos saber que na vinda do Senhor, aqueles que serviram um ao outro de forma fiel serão galardoados. Irmão, esse assunto galardão ele é muito sólido em toda a Bíblia. Não quero entrar nesse assunto, para não nos desviarmos. Só um comentário breve sobre ele. Você não fica admirado quando você pensa sobre galardão? Você não acha que o Senhor perdoar os nossos pecados, baseado no que nós somos, perdoar os nossos pecados, apesar do que somos, baseado no que Ele fez em Cristo, isso já é uma imensidão para nós? Você não acha que é algo grandioso demais o Senhor ainda poder recompensar-nos por algumas coisas que nós sabemos que não tem origem em nós? Se você prega o Evangelho, isso tem origem em você, o Evangelho é seu. Se você pode ajudar outras vidas, você faz pela sua própria energia, você tem talento para isso? Tem? Se você pode ajudar uma alma intercedendo, orando, ministrando, pastoreando, você acha que tem algum mérito em você? Então, se não tem, como o Senhor ainda pode nos galardoar? Baseado no que fazemos. Sendo que tudo o que fazemos, fazemos por causa dele. Fazemos por ele, por meio dele. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Paulo não falou assim aos Coríntios? Ele que nos habilitou para sermos servos de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Irmão, se é Ele quem habilita, é Ele quem faz, é Ele quem fala, nós vivemos dele, vivemos por meio dele, vivemos para Ele. Como que Ele pode nos recompensar ainda? É graça sobre graça. É graça sobre graça. Sabe por que Ele nos recompensa, irmão? Porque há um elemento que Deus colocou na natureza humana que confere dignidade a ela e que Ele nunca irá demover a natureza humana desse elemento. Sabe qual é? Responsabilidade. Deus não criou o homem como uma marionete, que Ele leva para onde Ele quer, maneja, manipula. Esse não é o nosso Deus. Deus criou o homem com um elemento dentro dele chamado responsabilidade humana. O que é responsabilidade? Capacidade de resposta, de responder a Deus, positivamente ou negativamente. E por causa da glória disso que Ele colocou no homem, chamado responsabilidade, capacidade de resposta, Ele então, para que fique claro o quanto Ele prezou isso que Ele nos deu, Ele vai nos recompensar ou nos castigar. O assunto do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo, Ele vai nos galardoar, nos recompensar ou nos castigar, baseado na nossa resposta. Agora você então vai entender que você não tem resposta boa o suficiente para agradar a Deus. Esse é o paradoxo. Você vai compreender que para dar uma resposta plena, só por Ele. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse é um lado. Mas o outro lado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está vendo? O inexplicável paradoxo, que tem que ser mantido junto em equilíbrio. Todo aquele que prega a soberania de Deus, a parte da responsabilidade humana, cai em heresia. Todo aquele que prega a responsabilidade humana, a parte da soberania de Deus, também cai em heresia. Nós precisamos manter juntas as duas verdades. Mas, irmão, não se esquive. Você deve dar uma resposta a Deus. E, na verdade, você está dando. Ou um sim ou um não. Em tudo que você faz, fala, age. Então, quando nós vemos a nobreza do que Deus colocou em nós, responsabilidade humana, então nós tememos. Paulo diz que quando ele entrou nos Coríntios e foi pregar o Evangelho aos Coríntios,
Paulo era um homem extremamente dotado, naturalmente falando. Um homem culto, bem formado. Obviamente, para chegar onde ele chegou, um homem inteligente, preparado, conhecia muito bem o grego, o hebraico, um homem muito preparado. E quando ele vai até os Coríntios, sai de lá, depois escreve aquela epístola, ele fala assim: eu, quando fui ter convosco, não usei de linguagem, de persuasão ou de filosofia humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está vendo, irmão? Paulo via que toda a sua suficiência vinha de Deus, mas Paulo via que também ele era responsável. Então ele deveria responder diante dessa suficiência. E porque ele via a responsabilidade e via a suficiência, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor. Você vê que equilíbrio? Esse é o assunto do capítulo 2, finalzinho. Quando ele ora para os Tessalonicenses, ele diz assim: vocês são minha alegria, minha coroa, minha glória na vinda do Senhor. Eu vou poder me gloriar diante do Senhor, olhando para vocês como fruto do meu trabalho, do meu serviço. Mas Paulo não ia olhar para eles, apresentar o Senhor e dizer assim: Senhor, está vendo meus méritos? Senhor, está vendo meu suor? Senhor, está vendo meu esforço? Não, de jeito nenhum. Porque é esse mesmo Paulo, lá aos Coríntios, que ele diz assim: não que em nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, nem de fazer alguma coisa, porque a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que lindo, né? Não há um rebaixamento da soberania de Deus, mas também não há um rebaixamento da responsabilidade humana. Então, irmãos, com relação à vinda do Senhor, nós devemos estar acordados para esse assunto. É uma questão da soberania de Deus? Sim, é. Esse dia está determinado. O Senhor está às portas. Esse dia brevemente irá se cumprir. É um assunto de Deus. Ele virá, o Senhor Jesus, na segunda vez, para julgar então toda a carne e receber os seus santos. Agora, também é um assunto da responsabilidade humana. Não é lindo isso? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque viveu 365 anos. Interessante, né? Um ano tem 365 dias. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Não é isso? Enoque viveu 365 anos. Quando ele tinha 65 anos, ele foi convertido ao Senhor. Aos 65 anos. Na época em que ele gerou um filho. De alguma maneira ele passou por um impacto tão tremendo no nascimento daquele filho, que ele conheceu a Deus. Ele viu a Deus. E a palavra então diz que ele andou com Deus 300 anos. E a palavra então diz, irmãos, no texto, que ele já não era, porque Deus o tomou para si. A vida de Enoque é o primeiro exemplo na palavra de Deus do espírito de arrebatamento. Não do fato do arrebatamento, mas do espírito do arrebatamento. Enoque nos dá o próprio princípio do arrebatamento. Qual é o princípio do arrebatamento? É que Deus, na sua soberania, providenciou que o mesmo Senhor descerá dos céus, como diz aqui em Tessalonicenses, e então arrebatará os seus santos, porque Deus decretou, porque está determinado. É assim? Não. O assunto focal do arrebatamento é o espírito da noiva. Isso acontecerá, por um lado, no horário de Deus, por outro lado, no horário da noiva. O horário de Deus é determinante, o horário da noiva é uma resposta. Mas, irmãos, o Senhor aguarda por nós. Paulo tanto sabia disso que ele exortava os cristãos. Ele escreveu para os Coríntios assim: eu vos tenho preparado como uma noiva, uma virgem pura, para um só esposo que é Cristo. Se Paulo pensasse só na soberania de Deus, ele diz: não, o evangelho é todo suficiente, todo poderoso. Eu preguei lá, a obra foi feita lá, os coríntios se converteram, agora é problema de Deus. Eles que caminhem, que cresçam, que estejam preparados. Não, Paulo tinha um certo medo, entre aspas. Receio, foi a palavra que ele usou em 2 Coríntios 11. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam os vossos corações corrompidos. E vocês se apartem da simplicidade e da pureza que são de Cristo. Está vendo? Se fosse só um assunto da soberania de Deus, Paulo não precisava ter receio de nada. Mas Paulo tinha receio de muita coisa. Tinha receio que Satanás entrasse no meio dos irmãos,
como já estava entrando, dividindo os irmãos, provocando partidarismo, ciúmes, vanglórias, disputas. Não é isso? Lá no meio dos Coríntios. E Paulo gelava com relação a esse assunto. Não é? O coração de Paulo vibrava com relação a isso. Ele falou, eu receio. Ele falou assim, eu tenho ciúme de vocês. Zelo por vós com um ciúme de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Paulo não era um apóstolo freelancer. Prega daqui, prega de lá e prega de lá, não. Paulo era alguém que realizava uma obra. E não apenas um pregador freelancer. Mas é alguém que assistia aos santos, que tinha os santos no seu coração. Que lutava pelas igrejas, que orava por eles, que escrevia suas cartas, que visitava aqueles irmãos regularmente. Não é? Então, irmãos, vamos manter juntos esses assuntos com relação à vinda do Senhor. Não fique de braços cruzados. No dia do Senhor, o Senhor virá. E quando o Senhor vier, os assuntos serão resolvidos. Cuidado, irmão. Cuidado. Que aquele dia não te apanhe repentinamente, como um laço. Abra sua Bíblia em Lucas. Vou ler esse último texto e vamos terminar por aqui hoje. Nosso tempo está no fim. Próxima reunião nós vamos para o capítulo 3 de Tessalonicenses. Lucas capítulo 21. Esse é um dos textos que eu disse para os irmãos que o próprio Senhor Jesus estava ali então na sua primeira vinda, ele vai falar da sua segunda vinda. Os irmãos estão vendo que coisa importante? Se o foco do pai ou o foco do próprio filho fosse a primeira vinda, não, a primeira vinda executou tudo, eu realizei tudo. Fui à cruz, redimi, e está tudo consumado na cruz, não é como realmente está, o Senhor fez. Mas se nada mais importasse, então o próprio Senhor não daria um lugar tão elevado como ele deu a verdade da segunda vinda. E ele deu. Lucas, por exemplo, capítulo 21, vamos ler a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Há pouco tempo nós vimos isso tão claro, né? Isso aqui é uma outra palavra para tsunamis. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Figueira é um tipo de Israel. Todas as árvores são figura de todas as nações. Quando começam a brotar, 1948, o Estado de Israel voltando a ser nação, politicamente, economicamente. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. É óbvio que essa geração não se refere àqueles que estavam vivos ali, mas se refere a esta geração, humanidade. Não passará a humanidade sem que tudo isso aconteça. O Senhor está afirmando que seria assim. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora o verso 34. Veja o espírito, o foco, o espírito da noiva, da expectativa. Acautelai-vos. Sede sóbrios, cuidai de vós mesmos, né? É o sentido aqui. Para que nunca vos suceda que os vossos corações, olha aí o coração, inclui a mente, as emoções, as decisões, a vontade, né? Coração fala do centro da nossa personalidade. Vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, viver por prazer, né?
da embriaguez e das preocupações deste mundo. Viver para o mundo, viver para a vida, viver para o trabalho, viver para criar filho, viver para ganhar dinheiro, né? E para que aquele dia, o Senhor Jesus também chamava esse dia de aquele dia, era o seu dia. Aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que texto maravilhoso! Quanta alegria comunica a nós, né? Porque nós somos do Senhor. Quando ele diz aqui o reino de Deus está próximo, não no sentido de que é lá que nós entraremos nele, porque em Cristo nós já estamos no reino. Ele disse a Nicodemos que aquele que vê o Filho, que conhece o reino, está no reino. Quem não nascer de novo não pode ver o reino, quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Nós já estamos no reino, porque nós estamos em Cristo. Mas a plenitude da manifestação do reino virá naquele dia, quando ele voltar. Quando nós estaremos plenamente conformados a ele mesmo. Irmão, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Só para eu concluir aqui esse finalzinho, esse foco exortativo a nós. 1 Coríntios capítulo 7, presta atenção nesse pequeno texto. 1 Coríntios 7, 29 e mais alguns versículos. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência, palavra grega que é esquema, a aparência, esquema, fala de configuração, o que esse mundo é no sentido de, na maneira como o vemos, esse esquema. João usa a palavra mundo como cosmos, significando enfeite, adorno. Paulo usa mais ou menos no mesmo sentido, esquema, configuração. O mundo foi configurado de uma forma atraente, não é? Então Paulo diz assim, o esquema ou a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Paulo não está dizendo que você deve encarar seu casamento levianamente. Você é um casado, vai viver como se não fosse casado. É claro, é óbvio que não. Não é? Ele diz que os maridos devem amar seus esposos como Cristo amou a igreja. Ele está dizendo é que você não vai viver para o casamento. É que você não vai viver para comprar e vender. É que você não vai viver para possuir, para lidar com as coisas que são do mundo. Você vai viver para Ele, em meio a tudo isso. Expressando-o em tudo isso. Glorificando-o em tudo isso, mas não vivendo para tudo isso. É diferente, é claro. Então esse é mais um texto, 1 Coríntios 7, que toca no espírito da vinda do Senhor, no espírito da noiva. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse assunto, nesse foco. Nós estamos vendo todos os sinais da vinda do nosso Senhor, todos eles. Que o nosso coração possa aguardar com ânsia, com expectativa, mantendo-nos adequadamente vestidos, adornados para Ele. Deixe que Ele lide mais fundo com o seu coração. Irmão, não tenha medo de remover da sua vida aquilo que esteja ferindo a Deus. Porque é Deus quem tem que ferir o que deve ser removido de nossas vidas. Penso que foi a irmã mesmo, Margaret Barber, quem dizia isso. Não tenha medo de remover de sua vida aquilo que está ferindo a Deus. Porque é Deus quem deve ferir aquilo que deve ser removido de nossas vidas. Pense sobre isso, para que nós possamos estar verdadeiramente anelando o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nos ajuda com relação a esse assunto, para que não seja para nós um pouco mais de conhecimento, mas que possa tocar as cordas do nosso coração. Senhor, nos ajude a vivermos de acordo com esse foco.
a vinda do Senhor, a vinda de glória do Senhor. Ajuda-nos a viver como aqueles que pertencem unicamente a Ti. Que a nossa vida traga essa marca de lealdade, Senhor. Nós não pertencemos a muitos amantes, mas nós somos de um só. Que o Senhor possa completar, Senhor, essa conversão de nossos corações integralmente a Ti. Nós precisamos tanto. Nós desejamos viver, Senhor, a fidelidade e a lealdade deste amor a Ti. E pedimos isso a Ti, porque se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.